Amém, queridos? Boa noite. Graça e paz, você que nos acompanha pela internet. Somos uma igreja de Curitiba, Igreja Batista Bom Retiro. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, do 772. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Quero mandar um abraço especial para todos aqueles que são membros não presenciais, especialmente Gerson, Kaila e Keila, irmãos nossos ali da cidade de Itabuna, na Bahia. Eu quero mandar um beijo especial para vocês e todos vocês que têm me seguido. Hoje eu quero ministrar o seu coração a respeito de armas de guerra espiritual. Se você não entende isso, nós vivemos de fato um conflito espiritual, estamos mergulhados, eu e você, dentro de um mundo, e esse mundo, ele oferece para a gente um combate espiritual, há uma realidade espiritual. Eu não tenho ministrado muito sobre isso em minha igreja, mas tenho ministrado muito em outras igrejas que eu sou convidado. No mês de julho e mês de agosto, eu estou pretendendo, talvez adiantar um pouco, mas mês de julho e agosto, vou ministrar o curso Sangue nos Umbrais aqui inteirinho, todas as quartas-feiras. Então, eu vou fatiar ele e vou ministrar ele aqui para você, uma parte não só teórica, mas especialmente uma parte prática para a sua vida. Amém? Armas de guerra espiritual. Diz assim, Efésios capítulo 6, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Aonde, gente? Nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Esse texto é o texto mais famoso e mais conhecido da Bíblia, quando nós falamos de guerra espiritual. Se alguém um dia quis se aprofundar nesse tema, de fato, teve que passar por esse texto. Ele não é o único, pelo contrário, Deuteronômio capítulo 20, Deuteronômio capítulo 23, todo o livro do Êxodo, o livro do Êxodo até o capítulo 12, e todo o livro de Josué são termos de preparação, de combate para uma guerra espiritual. Todos eles tratam disso. Lucas 11, Mateus 12, Apocalipse, do capítulo 5 até o capítulo 16, todos eles tratam desse assunto. São assim os textos mais agudos que vão tratar disso. Então o texto de Efésios 6, ele fala sobre um mundo espiritual em guerra. Ele descortina um mundo espiritual que ele não ensarilha, ele não faz acordo de paz com a gente. Existe um mundo espiritual que age de uma maneira mundial, ele não é localizado em algumas partes. Há uma doutrina dentro dessa universidade que é a batalha espiritual, que fala sobre espíritos territoriais. Vou tratar sobre isso, mas você deve entender que o que alimenta, sempre o que vai alimentar demônios, é o pecado. Você precisa saber disso. Espíritos imundos, eles não habitam em lugares de pureza. Então, se você tem uma vida santa, fique tranquilo, ele não vai te atazanar, ele não vai te perseguir, ele não vai andar atrás de você. Pelo contrário, a Bíblia diz: obedeçam a Deus. Diga, obedeça a Deus. Resista ao diabo, e ele vai fugir, ele não vai te perseguir. Então, se você tem essa realidade no seu coração, você não precisa ter medo do mundo espiritual. As pessoas que são afetadas pelo mundo espiritual são pessoas que negociam as suas vidas santas com o pecado. Então, se você alimenta a sua vida, e aqui, quando eu falo pecado, dá uma impressão que só tem perfeitos. Não é perfeição não, gente. É uma vida no altar de Deus. Então, eu e você somos homens e mulheres que... Não, eu sou homem, você é mulher, mas pessoas que erram. Mas a questão é você não permanecer no erro. É não
alimentar no seu coração algo chamado iniquidade. O que é iniquidade? É quando o pecado, ele deixa de te incomodar. Aí ele vira iniquidade. O mundo espiritual, quando Deus, ele encontra com o homem, reencontra o homem no jardim do Éden, ele vai estabelecer uma inimizade entre o mundo espiritual perverso e a vida do ser humano. Ele diz, então o Senhor declarou à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Jesus foi para a cruz, quando aquele cravo, quando aquele prego entrou no calcanhar dele, quando ele foi crucificado, essa palavra aqui se cumpriu. Só que na ressurreição de Cristo, ele esmaga a cabeça da serpente. Então, Jesus, a gente vive de fato uma guerra aonde a cabeça da serpente, ou seja, aquilo que inocula veneno, está esmagada. Eu me lembro, certa vez nós fomos para um acampamento, eu estou aqui com o Robson, que serviu comigo na década de 90, a gente era bem novinho, né? Bem garoto. E pegaram assim no meio da campanha, no meio do mato, pegaram uma serpente, e eu lembro, um dos rapazes pegou uma pedra enorme e tacou na cabeça da serpente. E falou assim, morreu. Quando ele tirou aquela pedra, isso aqui que a cabeça, a serpente ainda estava inoculando o veneno, ainda estava tentando alcançar. Então, nós temos um inimigo, existe uma inimizade. A Bíblia diz que ele não é meu inimigo, que eu sou pastor, não é inimigo de um líder espiritual, é inimigo do ser humano. E existe uma inimizade estabelecida por Deus. O mundo espiritual perverso não é bonitinho, não há uma bondade, não há uma possibilidade que você tem de levantar uma bandeira de paz e falar assim, não, comigo, ele não vai mexer comigo porque nós somos de alguma maneira aliados. Isso não existe. Existe uma guerra espiritual. Eu lhes concederei vitória não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Então, qualquer tipo de ação carnal, algumas pessoas pensam que existem alguns pecados que eles são assim motivados ou fazem parte de uma promoção diabólica. Não é nada disso. O pecado, ele vem da gente mesmo. Nós temos dentro de nós uma guerra espiritual, dentro de nós uma guerra civil. O espírito, ele vai brigar, ele vai lutar contra a carne, e a carne vai lutar contra o espírito. Isso é uma guerra civil, isso está dentro de mim. Essa vontade que eu tenho de pecar, essa vontade que eu tenho de andar longe de Deus, essa vontade que eu tenho de desobedecer, isso faz parte de algo chamado natureza humana. É o que a Bíblia chama de carne. Carne é o desejo do ser humano de ser rebelde à palavra de Deus. E a guerra espiritual, ela não é dada porque não é vencida porque você é crente, porque você é evangélico, porque você é um bom batista, um bom assembleano, um bom metodista, um bom cristão. Não é isso. A guerra espiritual vai ser lutada nos lugares celestiais e não vai ser vencido com isso aí, com espada, com arco, não tem nada disso. É pelo poder de Deus. Existe um predador, que ele é muito perigoso. Pedro, ele vai dizer isso para a gente, ele mesmo foi atacado pelas trevas. Vocês lembram lá em Mateus 16, quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás, tu não cogitas das coisas do alto, mas das coisas dos homens. Então é muito fácil você ser iludido. Esse ser, ele é extremamente perverso e perigoso, ele tem uma ficha corrida. É impressionante como ele derrubou Davi, como ele tentou derrubar Abraão, como ele invadiu a vida de Salomão, como ele possuiu pessoas, como ele usou a boca de homens que se diziam profetas, de homens que eram extremamente religiosos, como os fariseus, para desencaminhar o povo de Deus. Olha, ele é teu inimigo. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não, ele não vai te tocar se você não abrir na tua vida uma possibilidade, uma permissão para ele te tocar. É só isso. Ele anda ao derredor, não anda ao derredor? Ele está buscando
uma possibilidade, uma fissura, para que ele possa entrar na sua vida. A Bíblia chama isso de brecha. Ezequiel capítulo 22, verso 31, conta muito bem para mim e para você, como que a brecha espiritual pode fornecer para o mundo espiritual perverso uma possibilidade de desgraçar, de destruir a vida de alguém. Agora existe uma armadilha nisso tudo, é você começar a achar que as pessoas são teus inimigos. É por isso que em Mateus 5, o Sermão do Monte, Jesus vai dizer no verso 44 assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha o que eu vou te falar, as pessoas não são os seus inimigos. Eles podem ser cruéis com vocês, eles podem ser brutais com vocês, eles podem ser e levantar contra vocês calúnias, contra mim mentiras, mas o problema não são as pessoas. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O que é o fogo amigo? Isso aconteceu em muitas guerras, guerra do Peloponeso, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, na frente de batalha, quando a Alemanha ela fica presa contra os alinhados ali na região que hoje é a Bélgica, eles liberam um gás que a gente conhece muito bem, mas era um gás composto especialmente por cloro, é um gás venenoso, um gás tóxico, é uma guerra química, pronto. E eles liberam aquele gás, o vento estava levando o gás para onde? Para as linhas de frente dos alemães. De repente, o vento mudou. E aquela arma que era para atacar os alemães, acabou atacando os aliados. Então, tem muita gente que pensa que as pessoas são inimigas. Não, o inimigo é o amante da minha esposa, o inimigo é o funcionário que me colocou na justiça, o inimigo é o vizinho que não para de fazer feitiço contra mim. Escute isso, esses não são os nossos verdadeiros inimigos. O nosso inimigo é espiritual. Nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, mas é contra seres espirituais, contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hortes espirituais da maldade. Aonde, gente? Aqui na terra não, nos lugares celestiais. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasa de fogo sobre sua cabeça. Então não caia nessa armadilha do fogo amigo. Não fique pensando que as pessoas, que há um ministério contrário ao teu, uma igreja, uma denominação contrária, isso tudo obra do diabo para dizer, não, aquele ali é pentecostal, aquele ali é tradicional, aquele ali é reformado, aquele ali é ortodoxo, aquele ali é luterano, aquele ali é batista, aquele ali é assembleano. Gente, isso tudo é uma maldade maligna para nos fatiar, para nos dividir. Quando o reino fica dividido, o reino que está quebrado ao meio, ele não subsiste. A queda de Constantinopla, hoje cidade de Istambul, na Turquia, que era um território romano, ela acontece quando? Quando há um cisma da igreja, quando há um racha da igreja. Então, quando a igreja racha, é a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, a partir dali, a fraqueza daquele império romano aparece, aí se levantam os otomanos para tomar tudo. E uma igreja ficou rindo da outra. A igreja em Roma, que também tinha as cidades-estados, Veneza, Sardenha, ficou olhando assim, mas e lá? Perdeu a força. Na verdade, uma família, um casamento, a relação entre o pai e filho, toda casa dividida não vai subsistir. Então essa divisão que existe, aonde se separam os cristãos por fatias, por pedaços, era só uma maneira de enfraquecer a gente. Quando a Bíblia fala sobre combate, o apóstolo Paulo, ele gosta muito de falar sobre isso, e ele escreveu a carta dele, a carta de Paulo aos Efésios, inspirada pelo Espírito de Deus. Ele está baseado na vida dele. Ele vai, essas são as últimas palavras de Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele está encerrando assim, é o último de verdade, é o último capítulo da história dele. Está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo. Não foi para Tito. Muita gente pensa, não foi, a última carta foi para Tito. Não foi, foi para Timóteo. E aqui ele está dizendo que a vida dele foi uma vida que ele não abaixou a guarda.
O mundo espiritual, ele quer que você abaixe a guarda. Ele quer que você encontre uma razão para você falar assim, não, aqui eu não preciso me preocupar com esse tipo de pecado. Eu não preciso me preocupar com esse tipo de brecha, de fraqueza. Eu preguei aqui domingo passado que as pessoas... Quem são as pessoas que batem de carro, gente? Quem é? Não é o novinho assim que acabou de tirar a carteira. Não, o que acabou de tirar a carteira, ele bate de carro, mas não machuca. Ele está tão devagar que ele bate a 30 por hora, 20 por hora. Ele vai dar ré dentro do estacionamento, encosta no outro carro, dá um beijinho na pilastra. Quem é que bate de carro e morre? É aquele que já é experiente. Ele corre, ele anda falando no celular, fazendo postagem no Instagram, faz vídeo ao vivo. Essas pessoas é que acabam morrendo. Que tipo de pessoa que morre afogado, gente? Quem é? Você não sabe nadar, você não chega nem perto da borda da piscina. Falei aqui, minha mãe não sabia nadar, gente. A gente morava ali de frente à praia na Ilha do Governador. Mamãe, ela ficava assim, uns 3 metros da praia. Juninho, volta. Marquinhos, vem pra cá. Beto, sai do fundo. Usa a boia. E ela nunca entrou na água com a gente, porque ela não sabia nadar. Quem é que morre afogado, gente? É quem se garante. Eu vou mergulhar e vou me garantir. Você acha que o afogado, a pessoa que não sabe nadar, vai mergulhar na água? Não, ele já vai o quê? É aquele moço que entra na lancha, a primeira coisa que ele faz, ele bota o colete salva-vida. Eu não preciso disso aí. Você vai morrer afogado. Que tipo de gente que cai em adultério, gente? De verdade. É aquele que fala assim, não, isso nunca vai acontecer comigo. E aí ele começa a fazer amizade, ele começa a abrir o coração, ele começa a almoçar junto com um colega de trabalho, com a vizinha, e daqui a pouco, quando ele vê, ele caiu em adultério. Agora aquela pessoa que fala assim, não, eu vou tomar cuidado com a minha vida, eu sou homem de uma só mulher, eu não vou ficar dando oportunidade para alguém se apaixonar por mim. Essa pessoa que é medrosa, ela não cai. Então, gente, combater o bom combate é você nunca baixar a guarda. E aí ele vai dar uma composição de, na verdade, 5 pedaços da armadura que são de defesa e uma só de ataque. Primeiro, é o cinto da verdade. Olha para mim. Você não vai vencer as trevas numa guerra se você mente. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu falo assim, não pastor, eu conheço a Bíblia. Preste atenção. Conhecer a Bíblia não é viver na verdade. Tudo aquilo que você mantém oculto no teu coração, qualquer coisa que você mantém escondido aí, qualquer vergonha que você tenha, ela é exatamente o lugar onde o diabo vai morar. O diabo odeia a luz, gente. O negócio dele é trevas. Então, pecados escondidos que não são confessados, e não precisa confessar nem para o pastor, nem para ninguém, você confessa para Deus, são pecados que vão te derrubar. Os segredos que você vê na internet, ou que você tem no teu coração, ou que você não compartilha com ninguém, a questão financeira que ninguém sabe, você não compartilha com a tua esposa, eu acho tão interessante isso, não compartilha com a esposa a conta bancária. Não pode saber quanto eu ganho, mas por quê? Existe uma nudez que é proposital no casamento, onde eu não posso ter vergonha de ficar nu na frente da minha mulher. Isso significa que os meus sentimentos, significa que as minhas finanças, significa que o meu coração tem que estar sujeito ao juízo dela. Então tudo aquilo que você esconde, pastor, eu sofri lá atrás um trauma, um abuso, tudo aquilo que você diz assim, isso ninguém vai saber, é justamente ali que você cai em pecado. É justamente ali. Essa é a tua fraqueza, porque o diabo mora onde, gente? Onde o diabo está, gente? Nas trevas. Em Judas capítulo 1, verso 6, diz que o diabo está acorrentado, algemado, em trevas eternas, esperando o juízo do grande dia. Então, tudo aquilo que você esconde, que você tem vergonha, diga isso, vergonha. É aí que o diabo está. E ele vai colocar em nós o que é uma mordaça espiritual para a gente não confessar o nosso pecado. Não fala, porque se você souber, ou se alguém souber, você vai perder essa tua pose aí de pai de família, de mulher santa, de homem de Deus. Ninguém pode saber. A verdade qual é, gente? Qual é a verdade da nossa vida? Eu e você aqui, qual é a verdade? É que todo mundo aqui tem telhado de vidro. Só se tiver um anjo aqui disfarçado entre nós. Tem algum anjo aqui, gente? Porque aqui todo mundo pecou. Você pecou e eu pequei.
Porque se a gente não pecasse, para que Jesus? Não é verdade, gente? A gente só é crente porque a gente é pecador. Agora, o que a gente não pode? É permanecer no pecado e manter-se escuro. Então tem muita gente que não conserta a vida, por quê? Porque ele não quer abrir o coração para dizer assim, ó, isso aqui é uma fraqueza minha. E não adianta, tem gente que quer resolver o problema com oração de 5 minutos depois do culto, ou de 5 minutos antes do culto. Não funciona assim. É gente que fala assim, pastor, ora pelo meu casamento e abençoa meu casamento. Não, eu posso orar. Agora, se você não obedecer, como é que teu casamento vai para frente? Explica para mim, tem gente que pensa que eu vou fazer uma oração, estou falando de guerra espiritual, gente, e eu vou enganar Deus. É tipo assim, a pessoa é desobediente, o homem trata a mulher como se ela fosse empregada, vive em casa como se estivesse num hotel, não arruma uma cama, não recolhe uma roupa no cesto, ele não ajuda a lavar uma louça, ele não cuida das crianças, ele é um grosso, ele é um mal educado, ele desobedece tudo que Deus manda obedecer. Aí ele fala assim, pastor, abençoa meu casamento. Eu não consigo, porque você não abençoa o teu casamento. Então ele quer trazer para mim a responsabilidade que é dele. Ele quer que eu ore e faça uma oração forte. Para quê? Para enganar Deus. Tipo, eu estou pecando, ora por mim para Deus continuar me abençoando. Gente, isso funciona, gente? É claro que não vai funcionar. O cinto da verdade promove na sua vida uma proteção que não deixa nenhuma outra peça do teu armamento cair. Era o cinto que segurava tudo, gente. Era o cinto dentro daquela roupagem, que ele está tendo uma visão de um soldado romano e está comparando cada peça daquela armadura com a vida da gente. O diabo é o pai da mentira. Se tem uma coisa que o diabo é pai, ele tem paternidade. Mentira. Mentira, ele é mentiroso desde o princípio, João 8,44. Então a gente está lidando com o pai da mentira, vivendo na mentira. A gente quer vencer o diabo, que vive na lixeira, ele é um espírito imundo, é por isso que dá esse nome, imundície, vivendo onde? Dentro do esgoto. Você prefere lutar com um tubarão aqui na terra? Imagina um tubarão aqui. Ou dentro d'água? Não, dentro da terra, pastor. Aqui eu vou lá, dou uns tapas na barbatana dele, falo para ele, me pega se tu pode. Ele não vai conseguir reagir. Tem gente que quer lutar com o diabo dentro do ambiente do diabo, que é podridão, que é escuridão. É lógico que vai ser devorado. Número 2. A couraça da justiça. Em Isaías capítulo 64, verso 6, todo mundo conhece esse texto. Diz assim, que as nossas justiças são como o trapo da imundícia. A gente começa a pensar que a gente é justo por causa de nós mesmos. E na verdade, quem nos justifica é o sangue de Jesus. Quando fala de justiça, imagina você diante de um tribunal, tá bom? Aí tem um juiz, tem um promotor ruim, não é promotor da Lava Jato, que deixa escapar todo mundo. Pensa num promotor assim que não vai deixar você escapar. É o diabo, é daí que vem essa palavra diabo. É o acusador. E você está lá, e tem um juiz que pode te condenar. Aí você chega sem advogado, você está sem escudo. Você está sem a proteção da justiça. Você está se aproximando demais do inimigo que expulsou Adão do Éden. Você não está entendendo o que ele fez. Está se aproximando demais do inimigo que acusou Davi, que acusou o sumo sacerdote Josué. Leia Zacarias capítulo 3, verso 1. Ele estava lá, ó, para dizer, ó, ele está todo imundo aqui. As botas do evangelho da paz. Você não vence o inimigo, querido, sem o evangelho. E o evangelho aqui é uma boa nova. Hoje existem 3 tipos de evangelho sendo pregados aqui no nosso país e no mundo. O evangelho do legalismo. O que é o evangelho do legalismo? Ele acha que aquilo que a gente faz pode obter um esforço, e se você fizer um esforço maior, Deus vai te amar mais. Não vai. Deus já te ama 100%. Ele não vai te amar mais se você for mais perfeito. Então o legalismo fala assim, não, você tem que orar assim. Gente, a Bíblia fala de gente orando de joelho, gente orando de pé, Jesus orando na cruz.
Elias orou sentado, acocorado, com a cabeça no joelho. Tem gente que ora andando, tem gente que ora no carro. Mas aí, o legalista não, só vale se for de joelho. O legalista diz, só vale se você tiver com véu na cabeça, se você for mulher. O legalista diz, não, Deus só te ouve se você tiver com a saia até lá embaixo, se você não rapar a perna. O legalista fala, não, mulher não pode rapar o sovaco. Você imaginou isso, gente? Gente, o legalismo é o quê? O que Jesus fala em Mateus 23. Vocês atam fardos pesados. Ele está reclamando, ele fala assim, vocês querem fazer um convertido, mas no final das contas você faz ele 2 vezes filho do inferno. Vocês gostam de aparência, alargam os seus filactérios, aumentam as suas franjas. O que é isso, gente? É gente que, para parecer crente, tem que usar coque, pendura uma melancia no pescoço, é mais ou menos isso, para você parecer que é você mais crente do que é. Então, esse é um pêndulo que está lá no legalismo. Aí qual é? Hoje tem a tal da hipergraça, da supergraça. Não, se é salvo, pode pecar à vontade. Então a hipergraça não transforma a gente. A pessoa vem para o culto, vem para a igreja, é batizado, começa a fazer o discipulado, mas a vida dele continua torta, ele não consegue mudar nada. A mudança, ela vem de glória em glória. Pedro, gente, andou 3 vezes com Jesus, no final ele negou negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus falou assim, ó, vem cá, vamos consertar de novo. Você me ama? Cuida dos meus cordeirinhos. Ele restaura o amor, ele restaura o ministério, ele restaura a autoestima de Pedro no final. Diz a história, não diz a Bíblia, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Presta atenção nisso. O Evangelho é uma boa notícia de que você não precisa mais viver longe de Deus, que você não precisa mais viver com medo de Deus, porque Ele é teu Pai, que você não precisa mais viver com medo da morte, porque a morte não tem mais poder sobre a nossa vida, que você não precisa mais viver afastado da graça do Senhor. A tua vida não está mais presa no teu passado, é isso. A gente, o que somos nós, gente? Nós somos a soma do nosso passado. Pastor, eu morro de medo de cachorro. Claro, você foi mordido por cachorro 3 vezes. Eu morro de medo de amar. Lógico, você amou e foi frustrado. Você amou e tua esposa morreu, você ficou viúvo. E você sabe a dor da perda. Então você vai, eu não quero mais amar porque eu não quero mais sofrer essa dor. Toda dor dispara gatilho de fuga. Doeu, eu fujo. Fujo. É remédio ruim. É remédio amargo. É metiolate na carne viva. Entenderam isso, gente? O escudo da fé. Como é que a fé aumenta, gente? Use o escudo da fé, vocês poderão apagar, eu gosto disso, todas as setas inflamadas do maligno. Nenhuma vai te atingir. Mas como é que eu aumento a fé, gente? Só tem um jeito. A fé vem pelo ouvir, não vem? A Bíblia não diz isso? Romanos capítulo 10 não diz isso? Vem pelo ouvir o quê? Gente, não é só... É que naquele tempo o povo não sabia ler. Hoje você sabe ler, você está lendo comigo aqui. Mas naquele tempo o povo não tinha escola de alfabetização, gente. Sabe como é que eles aprendiam a palavra de Deus? Cantando. Os salmos estavam todos decorados, eles saíam da cidade dele e subiam para Jerusalém e iam cantando. Se você pega o Salmo 120 e diante, são os salmos de subida, os salmos que vocês sobem para Jerusalém. E ali eles cantam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, alegrei-me porque eu já estou nas portas. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. As pessoas decoravam. Você lembra que você era pequenininho, você decorava a música? Lembra disso? Lembra disso? 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é... Você decorou isso quando você era garoto. Eu era menino, não era crente não. Gente, eu aprendi a música do mundo, eu ficava com aquele rádio, com aquele disco de vinil, girando assim, aquelas letras enormes, e ficava na minha cabeça. Eu aprendia, hoje, quando você canta uma canção, quando Wesley e a Fran dirigem um louvor aqui, quando o Ministro Louvor dirige, você está aprendendo a palavra de Deus que está sendo cantada.
A gente hoje cantou o Salmo 32, ninguém percebe isso. Então, quanto mais a palavra está no teu coração, maior é o teu escudo. Ah, pastor, eu não consigo ler. Consegue. Eu não consigo decorar. Consegue. Gente, quando você se esforça para fazer, quando você se dedica àquilo, aquilo não deixa de ser uma barreira e começa a te favorecer. O teu escudo vai ser tão maior quanto for tua fé, mas não é só ouvir, é combinar a palavra de Deus com aquilo que você crê. É mais ou menos o seguinte, não é só você ouvir a palavra de Deus, é você crer que aquilo que está escrito é verdade. Nós recebemos aqui uma visita ontem dos pastores amigos da Convenção Batista, que vieram aqui contar para a gente as novidades do que estava acontecendo, saber a razão de que a igreja estava crescendo, e o que a gente estava fazendo. E ele fala alguma coisa, eu já não lembro o exemplo que ele usou, mas eu gosto de usar um exemplo assim. Você acredita que 2 homens eram necessários para carregar um cacho de uva? Você acredita nisso? Está em Números capítulo 14. Eu sempre falo assim, eu ia acreditar se a Bíblia dissesse que eram 2 cachos de uva carregando um homem. Então, ou que eram 5.000 pães devorando, 5.000 pães devorando 12 cestos cheios. Então, o que a Bíblia diz é verdade. Capacete da salvação. Gente, se você tem dúvida dessa salvação, em primeiro lugar, vai para o IBBR College. Você tem dúvida da salvação? Pastor, eu não sei se sou salvo. Sabe por que você não sabe se é salvo? Porque você acha que a salvação está em você. Eu não sou salvo porque eu prego o evangelho, porque eu escrevo livro, porque eu prego sermão, porque eu não dou calote em ninguém, porque eu sou um pai dedicado ou um marido fiel. Isso não salva a gente. Eu sou salvo porque Jesus morreu por mim. É só isso. A minha salvação não está fundamentada em mim, eu não preciso ficar me orgulhando, sou salvo porque Deus me escolheu. Não é nada disso. A salvação, gente, é um presente que Deus dá para aquele que crê. Está aqui, ó. Salvação. Então você precisa pegar o quê? Tomar para você. Espera aí que eu vou tomar a salvação para mim aqui, ó. É isso, gente. Então a primeira coisa que o inimigo faz para derrubar a gente, é o quê? É atingir o quê? A mente da gente. O capacete, ele é uma proteção. Por que você acha que o soldado anda com aquele chapéu, boné, alguns chamam de bibico, cap? Por quê? Por que ele tem que usar aquele chapéu num sol terrível, aquela boina? Porque quando a gente vai para a guerra, isso é discipulador, isso é disciplinador. Quando você vai para uma guerra, gente, se você está fora de um ambiente que é abrigado, você está sujeito ao quê? A receber um tiro na cabeça. Acabou para você a guerra. Então você vai treinar. Eu vivi a vida inteira, eu tinha que colocar o quê? Alguma coisa na cabeça. Eu saí, dei baixa da Força Aérea, eu fiquei acho que 1 ano, 2 anos ainda usando, e eu não conseguia não usar. Hoje eu não quero mais usar de jeito nenhum. Mas naquele tempo eu fui treinado 30 anos para isso. Saiu, bota a cobertura. É isso que ele está dizendo, não deixe o capacete da salvação. A espada do Espírito. Usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Jesus, quando venceu, quando ele derrota a tentação do deserto, aquela tentação do deserto, não fica pensando que foi coisa moleza, não. Jesus, ele responde às 3 tentações 3 vezes com o livro de Deuteronômio. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, Deuteronômio 8:3. Ele vai dizer, não tentarás ao Senhor teu Deus. Se mata, se joga daí, vai ser bom para a tua vida. O pináculo do templo, ele ficava na frente, você olhando o jardim do Getsemane atrás da gente, não, jardim do Getsemane à esquerda, olhando, eu estou numa posição aqui que eu estou geograficamente, mas se você olhar de frente para o templo, o jardim estava lá, à esquerda do templo, à direita de quem olha. Gente, o pináculo do templo fica uns 15 metros à frente do Sinédrio. É alto, mas pensa assim, um lugar assim de 30 metros de altura. O que ele diz para você? Se joga, não vai ter problema não. Inclusive, se você se jogar, vai ser bom, porque você vai poder provar a Deus, tentar a Deus, não é verdade? Que ele vai mandar um anjo para te segurar. Ele pede para você abusar da promessa do Senhor. Abusa. Dá de louco.
fuma uma pedra de crack, pega um carro, bebe 1 litro de uísque, sai para dirigir, anda com o farol apagado, atravessa todos os semáforos fechados da cidade, não vai ter problema. Deus mandou um anjo para ficar contigo, gente. Isso é verdade, gente? Isso é mentira, gente. A espada do Espírito, ela traz uma resposta às mentiras, além daquilo que ele distorce. Ele vai dizer: adorarás ao Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. Então, Deuteronômio 8, Deuteronômio 13, Deuteronômio 16. A palavra de Deus, gente, ela soa no ouvido do espírito imundo como uma espada que rompe o fígado dele. Agora, tem gente... Não é que você vai pegar um pedaço, a armadura não pesa não, gente. A armadura não é espiritual. Não é algo que você fala: ai, pastor, eu estou sentindo um peso. É tudo emocional. A armadura é espiritual. Agora, tem gente que fica nua. É o que eu chamo de striptease da armadura. Então, em 2 Crônicas, capítulo 18, verso 33, é uma história longa ali naquele capítulo 18, mas o rei Acabe vai para uma guerra e uma flecha entra onde? Nas brechas da armadura dele. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre as brechas da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me de combate, fui ferido. A guerra espiritual entre o ser humano e esse inimigo que anda ao redor, ela não pode ser travada quando o ser humano anda em pecado. Acabe, ele conseguiu fazer tudo o que era errado. E não fica pensando que ele era um ignorante, não. Ele fazia porque ele queria fazer. Porque tem coisas que a gente faz e fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Porque você nunca aprendeu. Mas tem gente que faz sabendo que está fazendo errado. Então, quando você pensa que vai ser protegido, sabendo que você está... É uma bobagem. É você indo para a guerra nu. O que você vai fazer? Não, eu estou com o meu fuzil aqui, peguei aqui um R-15, eu peguei aqui um AK-47, uma Heckler Koch, eu estou indo para a guerra com o meu FAL 762, mas eu estou nu. O que vai acontecer com você, gente? Você vai morrer. Eu quero dar aqui para a gente encerrar 5 passos da vitória. Está em Números 27, eu quero aprender com um general. Eu gosto de Josué, por quê? Eu sempre falo, Josué, ele não recebe Alguém viu Josué receber um arranhão na guerra? Já viu isso? Já viu assim? Ele não quebra uma unha ele não quebra na guerra espiritual. Ele é o cara que ele vence tudo. Ele é um invicto. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus que dá vida, que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então, está vendo que o pastor ele tem um papel de proteção, de liderança e proteção? Olha só. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num. Deus escolhe ele. Chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, com letra maiúscula aqui. É o Espírito Santo. E impõe as mãos sobre ele. Façam apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Josué e toda a comunidade de israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Então existe aqui, gente, um componente em 5 passos para qualquer tipo de vitorioso. É aqui que acontece. É aqui que acontece assim: pastor, por que ele não perde? Por que a vida dele dá certo? Porque existe algo chamado obediência à palavra de Deus. Olha só, número 1. Quem te dá autoridade é a unção. O Espírito do Senhor, ou Isaías 61, que fala: o Espírito do soberano Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Se você pegar o versículo 2 e 3 de Isaías 61, porque Jesus está lendo esse livro aqui, Isaías, você vai ver que tem muito mais coisas. Ele veio para tirar a tristeza, dar óleo de alegria, curar os deprimidos, restaurar antigas veredas arruinadas, as cidades que foram assoladas. Então, há uma unção aqui, que a gente chama de unção messiânica. Ela tem esse poder curativo e libertador. Tá bom, gente? Olha o que eu vou ensinar para você. Você
não vai vencer o mundo espiritual sem o Espírito Santo de Deus. Nem Jesus, é difícil falar isso aí, sem a pessoa não soar como uma heresia. Gente, Jesus, ele arrasa o inferno quando? Quando o Espírito de Deus vem sobre ele, gente. Ele já estava vivendo nessa terra há 30 anos. Não fica pensando que ele veio aqui de uma maneira confortável, não vem não, gente. Ele se esvaziou. Quando a Bíblia fala que Jesus vai para o deserto, o Espírito de Deus o leva para o deserto, ele é tentado, e ele vai cheio do Espírito, mas quando ele volta cheio do poder do Espírito. São duas coisas diferentes. Em Atos 10, 38, e é um texto que eu gosto muito, diz como Deus ungiu, diga ungiu, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Eu vou pedir para o multimídia, por favor, coloca para mim Mateus capítulo 12, verso 28, por favor. Para você entender que você não vai vencer o mundo espiritual sem o Espírito de Deus. Mas se é pelo Espírito de Deus, Jesus está falando, você não precisa crer no pastor não. Crê no que está, crê na palavra de Jesus. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Pode voltar onde você parou. Você está entendendo, gente, que Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus? Então olha aqui que eu vou falar para você. Joga fora a tua carnalidade. Joga fora isso. O primeiro passo para você vencer a guerra espiritual, você está com a armadura, você está com a espada na mão, você está com a palavra afiada na boca, você está vivendo na verdade, você está justificado pelo sangue de Jesus, você já fez uma aliança com Jesus, você entregou a vida, você foi batizado, você foi discipulado, agora presta atenção. Você não vence as trevas sem o poder do Espírito de Deus. Chama Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Primeira coisa. Querido, quando você entrega a tua vida a Jesus, de novo, multimídia, Efésios capítulo 1, verso 13. Você precisa entender isso. Quando você entrega a tua vida, quando você crê no Evangelho, o Espírito Santo vai lá, pof, cola em você. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que salvou, vocês foram selados. Antigamente usava selo na carta, né? Aqui selado é no sentido, você foi colado, o Espírito Santo colou em você. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está aí. Quem entendeu isso? Pode voltar. Gente, número 2. Mãos que delegam autoridade. Eu não perguntei se tem visitante aqui. Não viva uma vida sem igreja. Igreja salva, pastor? Não salva. A autoridade pastoral, ela protege. O nome disso é, quando a Bíblia fala sobre cuidado pastoral, quando a Bíblia fala sobre proteção espiritual, cobertura espiritual, é isso. Josué foi então lutar contra os amalequitas. É o Josué que não perde. Conforme Moisés tinha ordenado, Moisés, Arão e Ur, porém subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Você não vai vencer nada no mundo espiritual sem igreja. Preste atenção. Você pode ter sido ferido em igreja. Não ande fora da igreja. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a pessoa que te feriu. Agora, quando você escolher uma igreja, querido, escolha uma igreja. Malaquias capítulo 2, verso 1 e verso 2. Escolha uma igreja onde a santidade, seriedade na vida dos pastores da igreja. Uma advertência. A palavra do Senhor, Malaquias capítulo 2, verso 1, por favor. 2, Malaquias 2, verso 1. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes, pastores. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês. É Deus que está mandando maldição, hein? Lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Você imagina o teu pastor te abençoando, em vez de sair bênção, vir maldição? Já parou para pensar nisso, gente? Você pensa que isso aqui é brincadeira? Isso aqui não é brincadeira não, gente. Então, você não vai vencer nunca
sem cobertura espiritual. Cobertura espiritual quem te dá é teu pastor. Cobertura espiritual quem te dá é tua igreja. Não se meta a fazer guerra espiritual sem igreja. Número 3. Autoridade confirmada por Deus. O nome disso sabe qual é? Patente espiritual. Disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Deus falou com ele: e eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor lançou confusão diante de Israel, que lhes pôs grande derrota em Gibeão. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Olha, quando você está no centro da vontade de Deus, preste atenção nisso. Deus vai favorecer a tua vida. Favorece o ministério. Você tem que estar onde? No centro da vocação. Por que Davi não teve medo do leão, do gigante? Porque ele já tinha lutado com o urso, com o leão. Ninguém sabia disso. São vitórias, pequenas vitórias espirituais. Se é que lutar com o urso e o leão é pequeno, para um garoto de 14 anos, são pequenas vitórias que Deus vai confirmando a tua vocação. Então, a vocação, ela se mistura com pequenas vitórias que te dão algo chamado, diga, patente espiritual. Você já foi um soldadinho e depois você foi promovido a soldado de primeira classe, a cabo, a terceiro sargento, a segundo sargento, a primeiro sargento, a subtenente, suboficial, aspirante. E um dia você se torna quem você se torna. Quem? Josué. Isso não tem a ver com tempo de serviço. Isso tem a ver com vida no propósito de Deus. Quem não tem nenhuma... A gente fez aqui no mês passado uma campanha para todo mundo servir no ministério. Por que a gente faz isso? Porque existe um dom em você que não tem em mim. Existe um talento que Deus te deu e que você não pode enterrar. Existe algo que Deus deu para você fazer e você pode fazer, mas você tem medo de fazer. Viva no centro da vontade de Deus. Número 4. Gente que vence batalha espiritual tem intimidade com o Senhor. A oração é a maneira como a gente fala com o nosso Pai. E não fique pensando, pastor, faz uma oração forte. Vou explicar para você. Oração fraca é a oração que você não faz. Vamos repetir. Diga, oração fraca é a oração que eu não faço. Não tem esse negócio de oração. Toda oração é forte, gente. Faz uma oraçãozinha aí. Não faço. Não tem um deusinho, percebeu? Um deusinho pequenininho, uma oraçãozinha. Não. Toda oração é uma oração forte. Então Josué falou ao Senhor, diga, eu preciso falar com Deus. É oração, gente. No dia em que o Senhor Deus amorreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, ele orou em público. Sol detém-se em Gibeão e tu lua no vale do Ajalão. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Você vai orar, Deus vai pelejar por você. A guerra espiritual, ela termina em Efésios capítulo 6 assim. Ele fala depois de tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que ele diz? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, em todo tempo. Gente, a oração, ela é a própria guerra espiritual. A oração, ela é o próprio teatro de operações onde o combate fica. Então não fica pensando aqui eu não vou nem falar para vocês de física, de translação, de rotação, que o buraco negro parou, porque não é que parou o Sol e a Lua, parou tudo. Parou tudo. O movimento de Marte, tem as estrelas que são mais visíveis, Castor, Áquila, Léo, Órion, parou tudo, tudo parou. O sistema Júpiter parou. Saturno com seus anéis pararam. Então, é uma oração que faz Deus fazer coisas que você não imagina que Ele vai fazer. É por isso que em Mateus 21, 21, Jesus diz, se tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer coisas, você vai dizer um monte, sai daqui, vai para lá e vai. Ninguém dá ordem para Deus. Josué deu ordem para Deus? Deu, gente. Ele deu ordem para a lua e para o sol. A lua, está aqui, ó. Tu lua, para em Gibeão. Tu sol, para em Gibeão. Tu lua, para no Vale da Jalom. Tem um lugar lá,
é casa de um sujeito chamado Obed-edom, onde a arca do Senhor ficou. Fica pertinho de Nazaré, pertinho de Nazaré. Foi ali que ele orou. E por último, os 5 reis, autoridade sobre o inimigo. Ó, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do mal. Nenhum dano vos fará. Diga, pisar em serpentes. Eu gosto muito quando em Romanos, Paulo fala assim, em breve, Deus esmagará Satanás debaixo, diga, dos vossos pés. Diga, debaixo do meu pé. Ele vai usar meu pé para submeter. É isso que ele está dizendo, gente. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Lax e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acompanhado, venham aqui. Põe o pé no pescoço desse jeito. Foi lá, eles obedeceram, disse Josué, não tenham, diga, não tenha medo. Não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Ah, pastor, é uma legião. Ah, pastor, é uma falange. Ah, pastor, é um Exu. Ah, pastor, é uma pombagira. Ah, um espírito do Dr. Fritz, que não interessa. Não precisa ter medo. Josué pega, vem cá todo mundo, não tenha medo não, bota o pé. Gente, você acha que Jesus ia mandar a gente para o combate para a gente se machucar? Fala sério, gente. Tem gente que tem mais medo do diabo do que temor da palavra do Senhor. Tem gente que tem mais medo da macumba do que a oração do pastor. Explica isso para mim. Como é que tem crente desse jeito? Quer vencer em batalha espiritual? Conserte tua vida. Vai para o teu quarto em secreto. Confessa o teu pecado. Abandona o teu pecado. Quebra o chip do teu celular, que tem um monte de contato, porcaria, que só te leva para o pecado. Coloca um filtro no teu computador para você não ficar vendo besteira. Se separa das pessoas que só... Tem gente que só dá conselho ruim para a gente. Pega o conselho do Senhor. Vamos ficar em pé. Vamos encerrar. Vocês podem vir à frente aqui para a gente orar? Sai do seu lugar, vem cá. Pode vir aqui. Nós vamos cantar uma canção, Wesley. Vamos? Sai do seu lugar aqui. Vamos orar juntos aqui. Não tem ninguém aqui que não passe por batalha espiritual. Vem dizer que você é bonzão. Não, não tem. Se você não tem, você vai ter. Se você não tem, você já teve. Vamos sair do lugar. Chega um pouquinho para cá, vocês podem sair do corredor para a gente orar aqui juntos. Em nome de Jesus. Quero que você diga para Deus aí qual é a guerra que você está vivendo. Pode? Pode dizer para Deus. Você é dentro de casa, você está sozinho, você está lutando sozinho. Você está lutando contra um feitiço que você acha que tocou em você. Você está lutando contra um problema na sua vida financeira. Gente, o inimigo tem diversas maneiras de ele infiltrar na vida da gente para querer derrubar a gente. Você tem que entender o seguinte, você está no lado vencedor. Deus deu, diga, Deus me deu autoridade. Vamos repetir isso? O Senhor. Diga, o Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E todo o poder do mal, diga todo. Diga, nenhum dano me fará. Diga isso, nenhum dano vai me tocar. Que não tenha medo. Não tenha medo. Há uma unção sobre você. Há um óleo esfregado na tua cabeça. Você entregou tua vida a Jesus? Já entregou? Se você não entregou, você entrega agora. Diga assim, meu Deus, essa palavra tocou no meu coração. Diga isso. Diga, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Deus. E o teu filho Jesus como meu Salvador. Eu recebo o teu Espírito Santo. Diga isso. Diga, Espírito de Deus, entra na minha vida agora. Me sela. Me sela em Cristo para a vida eterna. Feche teus olhos agora. Diga para Deus aí qual é a sua luta. Pode dizer para Deus. Razão da sua guerra. Razão da sua guerra. Não tenha medo. Você pode ter recebido a pior ameaça. Existe um Deus que manda chuva de pedra contra teus inimigos. Existe um Deus que faz parar o movimento dos planetas, das galáxias. Existe um Deus que te escolheu. Existe uma cobertura espiritual sobre você, querido. A gente promove, essa igreja promove isso. Isso não significa que você não vai ter guerra, mas significa que você jamais vai ser derrotado na guerra. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, quero abençoar o teu povo que se reúne em Bom Retiro essa noite. Quero pegar, Senhor Deus, e colocar cada inimigo, cada um desses inimigos
dos teus filhos, das tuas filhas, que eles estão apresentando diante do Senhor. Cada uma dessas lutas, desses bloqueios, desses avanços espirituais contra a vida deles, e submetê-los ao poder do Senhor. Pai, nós colocamos o inimigo dessas almas debaixo dos nossos pés agora. Nós estabelecemos o trono do Senhor, o poder do Senhor sobre cada uma dessas vidas. Nós repreendemos todo espírito de trevas, de enfermidade, espírito de morte, espírito de suicídio, de loucura. Eu te repreendo agora, no nome de Jesus de Nazaré. Espírito de confusão, de derrota, de incredulidade, todo espírito imundo que foi convidado de geração em geração sobre essa vida, está desativado agora, em nome de Jesus de Nazaré. Toda ação das trevas, todo bloqueio, todo avanço maligno sobre a vida dos teus filhos, a partir de agora, em nome de Jesus, saia dessa vida em nome de Jesus. Todo medo, sai em nome de Jesus. Pai, coloca a tua armadura sobre teus filhos, embrulha eles, cinge eles com a verdade, com o cinturão da verdade. Coloca o peitoral da justiça, justifica os teus filhos, Senhor. O capacete da salvação sobre suas cabeças, as botas da prontidão do Evangelho da paz, sobretudo dos pés à cabeça, o escudo da fé, com o qual são apagados todas a chuva de flechas de fogo de Satanás, são apagadas em nome de Jesus. Agora dá na mão dos teus filhos, Pai, a espada do Espírito, para que eles possam romper em fé, para que eles possam viver em fé, em nome de Jesus. Pai, que nunca falte do óleo, da unção, do azeite do Senhor, que nunca falte da cobertura sobre a vida dos teus filhos, que nunca falte, Pai, uma coleção de vitórias, que a gente chama de patente espiritual. Pai, que nunca falte do poder para orar, para cada um deles, te buscar no Senhor, que nunca falte do teu favor sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Diga assim: eu creio. Diga assim: eu ligo aqui na terra e está ligado no céu. Amém? Deus abençoe sua vida.